Os últimos dias têm sido de muita movimentação no cenário político catarinense, talvez uma das fases mais movimentadas da história, se não for a mais movimentada, não posso afirmar porque eu não vivi em outras épocas, mas a impressão é essa. Na madrugada de sábado, houve a aprovação do pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés, a vice-governadora Daniela Rainer vai assumir o cargo interinamente amanhã e a Karina Coupe preparou uma reportagem para a gente entender um pouco melhor como foi o passo a passo, como será daqui para frente. Uma sessão histórica que avançou pela madrugada. Eram quase 2 horas da manhã de sábado, quando terminaram as votações no Tribunal Especial. 5 deputados votaram pelo afastamento do governador. 4 desembargadores rejeitaram a denúncia. Mas um dos magistrados, Luiz Felipe Schuch, votou pelo prosseguimento do processo. Placar final, 6-4 contra o governador. Em entrevista coletiva, Carlos Moisés afirmou que esperava pelo arquivamento, mas que não foi uma derrota total. Um resultado que nós não esperávamos de fato o arquivamento desse processo, mas entendemos que não houve uma derrota total, né? Nós entendemos que houve ali a expressão da essência do objeto do processo de impeachment, que é uma questão meramente jurídica e de direito, e que apesar do processo de impeachment ser um processo político também, mas ele tem que ter justa causa. Nós temos a convicção de que esse resultado não é de todo ruim a condição de governador do estado. O tribunal decidiu ainda arquivar a denúncia contra a vice-governadora. Foi um empate em 5-5. O voto de Minerva foi do presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Hesler. Fato comemorado por Daniela Rainer, que acompanhou a votação do início ao fim. É o momento de voltar todas as energias para planejamento, administração, enfim. Tenho certeza que Santa Catarina, de todos os estados do Brasil, é o estado que se reergue, né? se entra numa ascendente, como eu gosto de dizer, com maior facilidade em relação aos demais estados, né? Tem muitos desafios pela frente, mas com certeza a gente consegue rapidamente reerguer. Carlos Moisés foi afastado por até 180 dias. Agora, a vice Daniela Rainer assume o governo do estado interinamente. A posse está marcada para esta terça-feira. Enquanto isso, defesa e acusação irão reunir provas e testemunhas para apresentar no julgamento final. Nós tivemos 5 deputados votando em bloco, salvo o voto do deputado Sargento Lima, e tivemos 4 desembargadores votando de uma forma e um desembargador acompanhando os deputados. Coube ao presidente TJ o voto de desempate. E esse desempate gerou que foi aceito o processo contra o governador Carlos Moisés, mas ele obteve 4 votos. Se ele mantiver esses votos, ao final do julgamento ele será absolvido, porque para condená-lo são necessários 7 votos. Então, quer dizer, um dos desembargadores precisa mudar de voto para condenar o governador que vai ser afastado amanhã. A vice-governadora é excluída do polo do processo e terá um governo interino. Então, assim, o governo dela dura até 180 dias para que depois se veja como ficará essa situação. E agora me parece que é uma questão de definir como será a velocidade desse processo. São até 180 dias, em até 180 dias. O governador Carlos Moisés e a vice Daniela Rainer foram acusados de crime de responsabilidade. Segundo a denúncia, eles teriam concedido um aumento ilegal aos procuradores do estado. Quem apresentou a denúncia foi Ralph Zimmer, ex-defensor-geral de Santa Catarina, que se mostrou satisfeito com o resultado da votação. Resultado totalmente legítimo, a gente tem que respeitar as etapas, né? Os julgadores extremamente técnicos, os próprios deputados vieram, que pese não serem juristas, mas vieram com votos de fôlego no âmbito jurídico. Então, nessa fase probatória, a gente vai procurar ouvir testemunhas, requerer diligências e, sobretudo, para aquilatar quem eram as pessoas que tinham acesso às senhas quando estava em sigilo o processo, aquilatar outros ofícios que tivemos conhecimento recentemente do Tribunal de Contas. Parece-me que lá pelo dia 21 de janeiro foi oficiado o governador do estado, alertando ele, inclusive pelo Tribunal de Contas, da ilegalidade, e ele se manteve inerte. Carlos Moisés enfrenta ainda um segundo pedido de impeachment,
relacionado à compra dos 200 respiradores e à tentativa de contratação do Hospital de Campanha de Itajaí. A comissão de julgamento, composta por deputados e desembargadores, deve ser formada ainda esta semana. Caberá então a esse júri especial definir como será o andamento do julgamento dessa segunda denúncia.